Presidente, eu aproveito esses 5 minutos das comunicações breves, conforme eu tinha dito na defesa, ajudando o doutor Quaranta na defesa do requerimento que ele solicitou ao Instituto de Previdência, na figura da presidente do Conselho Executivo, a senhora Agnes Miller. E eu venho a público aqui esclarecer aos meus caros colegas algumas situações. A primeira é que, como é de praxe, o vereador Abel Lemos, que já faz parte desta casa, o Instituto tem por preocupação em todo ano fazer um café, oportunizar um café da manhã para os vereadores, uma apresentação de tudo aquilo que foi conseguido ao longo de um ano e também ao prefeito municipal. E o presidente, conversando com ele hoje, ele se recorda que foi tentado o agendamento deste café da manhã com os vereadores e que não foi conseguido pela uma data que ficasse tranquila para todos. Na reunião que nós tivemos, a nossa reunião ordinária do mês, que foi no dia 29, nós já havíamos consensuado entre os membros do Conselho Curador, que é o mesmo Conselho Deliberativo, na qual eu sou a presidente, para fazermos esse café da manhã. Então, o convite chegará a esta casa, mas eu já vou de antemão avisando-os que o nosso café da manhã será no dia 18 de novembro, numa segunda-feira, que aí não se corre o risco de nenhum vereador, talvez ter um outro compromisso, porque é dia de sessão, e nesse dia a gente vai tentar adequar a agenda do prefeito para esse café da manhã. Mas se caso nós não conseguirmos, porque a gente sabe que o prefeito tem 1 milhão de afazeres, com os vereadores ele já está marcado. Que nem diz o gaúcho, com prefeito ou sem prefeito, o café da manhã vai sair. Nesse café da manhã, a nossa preocupação é de mostrar para vocês todas as aplicações que nós mantemos. Porque hoje eu também aqui estive esclarecendo para o doutor Quaranta que a palavra IMA não é um fundo, que a palavra IMA é um índice de mercado da Ambima. E, na verdade, doutor Quaranta, dentro do Banco do Brasil, nós temos aplicação em 5 fundos. Na Caixa Econômica Federal, são 6 fundos. 5 fundos no Banco do Brasil, que dá um total de 10.851.000. 6 fundos na Caixa Econômica, que perfazem um total de 9.926.000. Cooperativa Sicredi, são 2 fundos, 7.800.000. No Bradesco, nós temos 3 fundos, que são mais de 6 milhões. Temos ainda no HSBC, tínhamos alguma coisa aplicada no Banco Rural, que já está sendo resgatado, porque o Banco Rural teve problemas, mas a gente fica tranquilo, porque quem nos garante são outros bancos e não o próprio Banco Rural, assim como nós temos um banco que ele é mais de São Paulo, que é o Banco da Ecoval. Quando eu digo que nós temos uma tranquilidade muito grande para administrar esse instituto, nós não fazemos nada da nossa cabeça. O Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central, ele baixa uma resolução, que nesse caso é a 3922, a data dele é de 25 de novembro de 2010, onde ele regulamenta e pede, e no caso pede não, nos ordena que assim seja feito todas as aplicações. Presidente, por uma questão de ordem, eu peço que seja... Plenária concorda? Eu acredito que não é regimental, senhor presidente. Não sei se o jurídico pode nos auxiliar nisso, mas eu acredito que não é regimental. Não sendo, como a gente não tem essa resposta, você não prefere usar os seus 15 minutos para você continuar? Que não tenho certeza se pode. Vamos consultar. A questão de ordem, presidente, eu acredito que não pode. Por lei, não pode. 15 minutos. Isso. Continuando. Senhor presidente, então, continuando aquilo que eu estava explicando,
Hoje, o Instituto de Previdência Municipal ele tem 92% do seu patrimônio aplicado em renda fixa, que é o que a Lei 39.22 determina. Em renda variável, nós podemos aplicar até 30%. Hoje nós temos 7%, 7,6%, para ser mais exato. Eu vou terminar rapidamente, que depois eu vou fazer uma entrega para os colegas, de todos os nossos fundos, todos eles, aqui está o CNPJ, doutor Quaranta, e o senhor vai poder entrar através da CVM, em qualquer um deles, ou em todos eles, se assim o senhor quiser, e verificar a rentabilidade mês a mês. Para completar, ou para finalizar, só essa parte, hoje dentro do Estado nós temos 44 municípios com fundo próprio. Temos muito orgulho disso, porque é administrado por funcionários públicos e totalizam 1 bi e 9 milhões de reais só no município. Perdão, só dentro do nosso Estado. E eu acho que nós podemos ficar muito felizes com isso, porque cada dia que passa nós temos mais municípios querendo fazer a adesão, porque a Prefeitura Municipal de qualquer lugar, ela economiza 10% sobre uma folha de pagamento dos efetivos. Então, se a folha de pagamento dos efetivos de Chapadão do Sul custar 2 milhões de reais, 10% que ela estaria economizando, quando ela manda para o INSS, são 23%. Quando ela paga para o Instituto próprio, são 13%. Isso significa 200 mil por mês. Dos 200 mil por mês, vezes 13, por aí o senhor pode fazer uma conta de dá mais de 2 milhões de economia por ano para uma prefeitura. Então, isso é algo também muito bom e muito viável. E, presidente, para você ver como que tudo vem a calhar. No dia 11 a 13 de novembro de 2013, segunda-feira da semana que vem, até na quarta, vai estar tendo em Brasília o primeiro Congresso Brasileiro dos RPPS, que vai ser pela ABPEM, Associação Brasileira das Instituições de Previdência Estadual e Municipal. Então, eu venho aqui convidar a público os colegas vereadores, especialmente o doutor Quaranta, que agora, como funcionário que um dia vai se aposentar pelo Instituto próprio, para irmos até Brasília e participarmos desse congresso. E aqui entra, de repente, presidente, um pedido que eu vou lhe fazer, para talvez, ou para mais tarde, estarmos estudando a possibilidade de estarmos transferindo a sessão de segunda-feira, para que o doutor Quaranta, eu ou quem mais quiser aprender um pouco mais a respeito, como que faz as aplicações, como que não faz, tudo a respeito de Instituto próprio de Previdência, para irmos até Brasília. E nesse convite eu estendo não só ao doutor Quaranta, ao senhor, todos os colegas da casa, para que aprendam um pouco mais. Porque para nós, servidores municipais, é um orgulho saber e ver a grandiosidade, o tamanho da coisa a nível de Brasil. Esse convite, a presidenta do Instituto vai estar enviando ao senhor, eu acredito que amanhã mesmo. Mas eu não vou falar aqui só de Instituto de Previdência. Eu vou falar aqui de mais alguns assuntos que são pertinentes. O primeiro é que eu fiquei muito feliz com a resposta do promotor, mas eu fiquei muito feliz, entre aspas, porque eu não sou boba, não sou burra, e eu sei aquilo que eu posso pedir, e como vereadora desta casa, eu fiz um pedido aprovado em plenário, um requerimento por 9-0, então o requerimento que vai para a prefeitura, que é aprovado pelo plenário desta casa, ele não é o requerimento do Pedro Paulo, do João ou da Soninha, ele é um requerimento do Legislativo. E nisso eu tenho muita tranquilidade para saber que o Executivo, na figura do nosso prefeito, tem por obrigação de responder aos requerimentos sob pena de improbidade administrativa. Então, isso me deixou muito feliz, entre aspas, porque eu já sabia que assim era e só estava aguardando a resposta
e eu espero que agora me venha esses tão dificultosos contratos dos médicos que fazem com que toda a administração pública pare para me atender. Eu acho que tirar cópia não demora tanto assim e nem vai parar tanta gente. Mas, enfim, também gostaria de falar a respeito desses contratos dos médicos. Por quê? Porque a nossa saúde, me perdoe a sinceridade, continua a mesma porcaria. E isso não é culpa nem dos médicos, e isso não é culpa das pessoas que estão ali dentro do hospital. Os funcionários que lá estão, quando é preciso, eu tive esses dias lá porque estourei uma veia da mão e fui atendida na maior presteza. E eu quero registrar a público aqui o bom atendimento que eles me deram. E eles não me deram só porque eu sou vereadora. Eu acredito que eles dão esse atendimento para a grande maioria das pessoas. Só que o munícipe, muitas vezes, quando vai até ali, ele já está tão saturado, tão cansado, com tanta dor, que acaba descarregando em cima dos funcionários. Então, de quem que é a culpa? De quem que é a culpa eu não sei, mas nós temos que achar uma solução. Porque dinheiro gasto com a saúde está sendo. Prova disso é a previsão para o orçamento do ano que vem. Então, eu acredito que nós temos que ver qual é o sistema, qual é aonde está havendo a falha e tentarmos adequá-la o mais rápido possível. E não vai ser negando o requerimento de vereador para não mandar para cá os contratos que vai resolver. Prova disso é que esses dias, numa discussão que nós tivemos aqui dentro dessa casa, foi me dito que dificilmente ou que quase nunca a van vai lotada para Barretos. A informação que eu tinha, que é de uma pessoa idônea aí na cidade, é que ela ia cheia. Mas, enfim, vai que não ia. 1h25 da manhã eu fui para o ponto, postei no Face, não só lá no ponto, mas a relação dos passageiros que lá foram. E lá foram 15 pessoas. Teve até uma pessoa que postou no Face, a sugestão, foi o Júnior, uma pessoa que eu considero da mais alta, uma pessoa inteligente, amigo meu, que eu respeito aí na cidade, e ele até postou que nós, vereadores, devolvêssemos um 1/10 para a compra de um ônibus. E eu venho aqui a público de dizer ao Júnior que esse ônibus existe, que esse ônibus foi comprado no ano passado com a devolução de 1/10 desta Casa de Leis. Então, o ônibus existe. Foi devolvido para ser adquirido um ônibus para a saúde. Por que não está sendo usado, não sei. Só que naquele dia mesmo foi me relatado por várias pessoas, e o seu Alírio já havia feito esse relato, que o ônibus que está levando o pessoal para Campo Grande quebra, ida sim, ida não. Como na semana passada eram 3 dias, segundo me foi relatado, quebrou dia sim, que foi a segunda, dia não, que foi a quarta, e dia sim, que foi a sexta-feira. E essas pessoas tiveram que voltar para trás. Inclusive, agora eles me convidaram para que eu vá nos pontos na segunda, quarta e sexta. Vou começar a inverter um pouco o meu dia, dormir de dia, acordar de noite, mas eu vou até lá. E também, de repente, eu vou embarcar num ônibus desse e vou até Campo Grande para ver qual que é a situação. Então, aqui fica registrado que nós precisamos melhorar a nossa saúde com urgência. O prefeito acabou optando por escolher como prioridade do seu governo a educação. Oxalá tivesse sido a saúde, né, prefeito? Mas eu acredito que isso pode ir se adequando. Uma outra situação que eu venho chamar a atenção, e essa me deixou bastante revoltada, chegou um convite nas escolas do 12º Encontro de Educadores em São Gabriel do Oeste, e a 11ª Semana Pedagógica de Educação à Distância, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. São Gabriel, todos os anos, promove esse encontro de educadores e essa semana pedagógica, que não é uma semana, acaba sendo 2 dias, dia 7 e 8 de novembro. E algumas professoras vieram falar comigo que elas gostariam de ir, que foram até a Secretaria de Educação, e a resposta que foi dada a elas foi a mesma que o bilhetinho que chegou até mim. Não é a secretaria que está enviando, não é da nossa rede. Como contribuição à secretaria, a SEMEC estará fornecendo o transporte e as substitutas. E aí eu perguntei a elas, e a inscrição?
é para nós fazermos do nosso bolso. E a diária para vocês dormir e comer. Comer cada um que se vire. Dormir, vai ter uma escola lá, vocês levem colchonete e durmam no chão das escolas. E isso me deixou muito revoltada. E por que isso me deixou revoltada? Eu já tive a oportunidade de participar desse encontro, assim como de outras coisas. Fui até a Secretaria de Educação, não consegui falar com a professora Weiner, falei com a menina que atende ali, a Sandra, e ela me colocou no celular com a professora Weiner. A professora Weiner argumentou, como sempre, o nosso problema é o nosso famigerado Tribunal de Contas. Só que aí, que nem eu conversei com a professora, para isso existe verbas, e a verba é do Fundeb. Não são todas as professoras que querem ir, presidente. Pasme você, são apenas 16. E se 16 pessoas se disponibilizaram a sair da sua residência, a deixar os seus esposos, namorado, noivo, filho, família, conforto, para ir aprender alguma coisa em prol do próprio município, nada mais justo que tivessem, pelo menos, a sua decente diária para pagar uma cama, porque também na nossa idade, eu, por exemplo, estou com 50 anos. Dormir fora de uma cama, no chão de uma escola, no outro dia eu estou arrebentada. Mas a secretária me disse que será disponibilizado comida, cada uma tinha que se virar. Agora, pelo menos, segundo que a secretária, ela vai pedir autorização do prefeito, que naquele momento ela achou que já não estaria mais na cidade, teria viajado para Curitiba, ela vai pedir pelo menos meia diária por dia, para que cada professor possa pelo menos tomar café, almoçar e jantar. Mas dormir, vão ter que levar colchonete e dormir no chão da escola. Eu até queria ir junto, porque o pessoal que faz esse encontro aqui é um encontro fantástico. Mas confesso a vocês que eu acho que a minha coluna não aguenta 2 noites dormindo no chão. E aí entra a minha indignação. O professor hoje em dia já é tão marginalizado. O professor hoje em dia, ele já tem tão pouca coisa. É tão criticado para trabalhar. E a hora que ele se dispõe a ir, se quiser ir, vai, arruma colchonete e durma no chão da sala de aula de alguma escola. Eu sempre costumei trabalhar com o seguinte lema, e eu uso na minha vida: pobre sim, miserável não. E aí entra a minha revolta, a minha indignação com o município rico, próspero, que tem saldo em casa. Fechou o mês de outubro com mais de 13 milhões. Será possível que é tão difícil assim ligar lá? Não precisa da diária para professor, seu Alírio. Veja um hotel baratinho, pague o pernoite de 30, 40, 50 reais. Talvez seja mais ou menos um estilo, um pulgueiro, mas pague uma cama para essas professoras. E dê a dignidade para elas de pelo menos ir fazer um curso, dormindo numa cama e tendo direito a uma refeição decente. Então, o prefeito que aqui está, que fique registrado o prefeito, que para nós construirmos uma feliz cidade, o mínimo que nós temos que dar aos funcionários da casa, quando eles se interessam em se reciclar, é a dignidade para poder ir fazer essa reciclagem. Se não é algo nosso, não é nós que estamos promovendo, um médico, será que o doutor Quaranta, o dia que for se capacitar, também só pode ir aqui dentro do Chapadão? Eu acho muito difícil que tenha. Boa noite e muito obrigada.